Boa tarde, colegas da rede. Hoje, terça-feira, e o terceiro dia útil, dia da gente trazer o fechamento do mês passado, do mês de maio. Então vamos lá, comigo na tela, acompanhando os números de emplacamento e de venda do mês de maio. Então a gente vai olhar os números de maio de 24 versus o mesmo período do ano passado. A indústria atingiu no total quase 184 mil unidades. Esse volume foi impactado aí para menor por conta do Rio Grande do Sul, Detran fechado por conta das enchentes, quase 25 dias de Detran fechado, trouxe essa indústria um pouco para baixo. Quando a gente compara com maio do ano passado, mesmo assim houve um crescimento de 16 mil unidades. E vale lembrar que maio de 2023 teve 22 dias úteis. Mas tem um ponto bem importante que a gente precisa lembrar. Em maio do ano passado, tinha expectativa de começar o plano do governo que entrou no ar em junho e julho. Por isso, essa indústria de maio do ano passado foi menor e ficou em 166, e é por isso que a gente enxerga agora um crescimento. Então, a expectativa lá de trás do plano do governo puxou a indústria de maio para baixo em 2023. Mesmo assim, agora o crescimento é de 10% e a Volkswagen tem um número praticamente igual, cresce aí 148 unidades. Em termos de market share, a Volkswagen fechou em segundo com 15% e a gente vai entrar um pouco mais no detalhe nos charts à frente e perde ali 1,4 versus o mesmo período do ano passado, e todas as demais marcas vocês conseguem acompanhar. É fato que a gente vê um crescimento bastante grande das marcas chinesas que estão aqui no finalzinho do gráfico e vocês conseguem acompanhar. Olhando esses mesmos números no varejo, o efeito é o mesmo. Lá da expectativa do plano do governo, a indústria cresceu 13%, quase 12 mil unidades a mais, e aqui a Volkswagen teve um desempenho um pouquinho pior, caiu 205 carros e tem uma queda de 1,7%. Mesmo assim, fechou com 11,9% de participação de mercado no varejo no mês passado. Há de se ressaltar que houve um crescimento de abril de 24 para maio. A Volkswagen fechou com 11,2% e a gente viu que de fato, e a gente vai ver um pouco mais na frente, que o varejo reagiu. E principalmente na segunda quinzena, teve dias que a Volkswagen conseguiu fazer quase 14,5% de market share e com isso fechou com 11,9%. E aí uma queda um pouquinho menor do que a das outras marcas ali no começo, de 1,8%. Vale ressaltar que a Fiat ainda conseguiu crescer, ações bastante agressivas ali, principalmente no final do mês, fizeram com que ela crescesse em participação de mercado. E aqui de novo, destaque para chinesas, que cresceram com preço e também com disponibilidade no mês de maio. Em vendas diretas, o mesmo efeito, só com um efeito um pouco menor, 6% de crescimento, e aqui a Volkswagen também com um volume praticamente igual ao do ano passado, fechou em segundo lugar com 18,8% e cai aí 0,8% de participação de mercado. Sem dúvida nenhuma, com a parada da planta, por conta dos fornecedores do Rio Grande do Sul, a planta ficou parada ali alguns dias no mês de maio, isso impactou a disponibilidade e impactou com certeza o emplacamento de vendas diretas. Com certeza o volume aqui seria maior do que ele foi. E isso está refletido aqui nesse outro gráfico da indústria. A indústria como um todo viu o varejo reagir, indo a 54% de tudo que emplacou, e vendas diretas em 46%. E aqui a Volkswagen vocês veem esse efeito. Saiu de 36% de varejo para 43%, por conta de um varejo um pouco mais forte e também de uma disponibilidade menor de vendas diretas, fez com que as curvas se aproximassem, fechando com 57 em vendas diretas, como eu acabei de mencionar. E aqui do lado vocês conseguem acompanhar como é que está isso ao longo do tempo, ao longo do ano, mas acho que o efeito mais importante agora, o de maio, que teve essas características que eu acabei de comentar, da disponibilidade de vendas diretas e também de um varejo um pouco mais agressivo. Como eu gosto de chamar o chão de loja, aquilo que de fato aconteceu ali, não tem emplacamento aqui, não tem nada, é a baixa de vendas, ou seja, aquilo que de fato foi vendido no mês. Um mês bom de varejo, vendemos quase 12.700 unidades, com foco retorno do Taos, também um esforço bastante grande da rede na venda da T-Cross, já que a gente está fazendo a T-Cross uma transição para o Model Year 25, então há de se ressaltar que a rede está fazendo um esforço muito grande de margens, e a gente vem falando disso
bastante com a montadora como é que a gente vai fazer essa equalização e esse equilíbrio, porque o varejo está andando, mas às custas de uma perda de rentabilidade bastante grande. Mas olhando os números, 12.700 carros de varejo. Quando a gente olha para o varejo do mês anterior, que teve um dia útil a mais, foi 12.150. Então todas as regiões cresceram. No Brasil cresceu 10% se a gente analisar a venda por dia útil. Algumas regiões muito bem, outras nem tanto. E lógico, a região 3 Sul impactada por conta do Rio Grande do Sul, mas você vê aqui como destaque uma região 2 crescendo quase 23%. E um atacado de 12.180 carros, com que fez com que o estoque da rede saísse de 15.200 e fechasse ali em 14.600, e vocês conseguem acompanhar isso região a região, e também aqui é possível acompanhar com a comparação com o mesmo período do ano passado, maio de 2023, como é que foi o varejo. E aqui na última coluna, os dias de estoque, a gente percebe que está com uma quantidade, vamos dizer assim, uma quantidade de dias de estoque equilibrada. Nunca tivemos, ou pelo menos no passado recente, uma quantidade de dias de estoque tão pequena, e vocês podem acompanhar que a maioria das regiões estão bem equilibradas entre elas. Óbvio, pode haver um problema de disponibilidade de mix, sobra um pouquinho de carro, que a gente vê uma disponibilidade maior de Tiguan, uma disponibilidade maior de Jetta, houve uma recomposição dos Taos, mas há carros como um Polo Highline, onde a gente ainda não conseguiu essa recomposição de estoques. Esses então foram os números aí do mês de maio. Acho que a gente conseguiu ter um overview. Ontem na live vocês já tiveram também qual é o panorama das ações para o mês de junho. A maioria das ações foram todas prorrogadas, pequenos ajustes no Virtus e também na Tiguan. Mas eu queria me ater aqui a um carro específico que eu acho que vai fazer grande diferença para a nossa rede, e foi falado ontem na live, que é o Polo Sense. Vocês vão se lembrar que eu falei há alguns meses que a gente vinha trabalhando bastante forte junto à fábrica na gama do Polo, no entendimento do Polo, do line-up do Polo como um todo. A gente já tinha comunicado ações especiais para alguns carros, ações adicionais de varejo para alguns carros no estoque, como o Polo MPI, Polo TSI e também o Polo Comfortline, que melhoraram o varejo desses carros, e comentei que tinha mais por vir. E o mais está nascendo agora, que é o Polo Sense no varejo. Polo Sense no varejo, esse carro entra numa faixa de mercado que existe potencial. A gente analisou com a concorrência e foi um trabalho bastante grande da diretoria, dos vice-presidentes da Sobrave, e também bastante energia gasta pelo comitê em analisar todo esse mercado, propor as soluções e encontrar um caminho junto à montadora. E tá aí, é o Polo Sense. Existe um mercado onde a gente não tinha carro, e agora a gente tem um carro bem posicionado, automático, nessa faixa dos R$100 mil, e que tem também uma taxa bastante atrativa. A gente acredita que isso vai agregar bastante volume à Volkswagen como um todo e vai agregar varejo para a rede. Então essa é uma ótima notícia. O Polo Sense, sem dúvida nenhuma, vai ser um ótimo negócio para a rede. O que eu peço para a rede é que vocês precisam ficar atentos é com relação à coleta. A coleta do Polo agora ela está livre. Então precisa tomar muito cuidado, principalmente com a coleta do Polo Comfortline. A gente tem agora o Polo MPI e o Polo TSI, não está sendo possível pedir esses carros. Eles estão disponíveis no diagrama, mas você não consegue pedir justamente pela entrada do Polo Sense, que impacta diretamente esses modelos. Então a gente vai ter uma gama talvez um pouco mais simplificada, e o concessionário precisa prestar atenção nisso. Num Polo Track na entrada, depois um Polo Sense automático para cobrir esse miolo, depois lá em cima o Polo Highline e o Polo GTS. Então, muito cuidado, principalmente na coleta e na intenção com o Polo Comfortline. Preste atenção, analise seu varejo, analise seu mercado, veja a faixa de concorrentes aí na faixa dos R$100 mil. O que você tem, a gente acredita, e tem concorrente que faz um bom volume nessa faixa de mercado. Ok? Esse era o recado especial do Polo Sense, uma ótima notícia, um ótimo trabalho aqui da casa junto com os concessionários e, óbvio, também a fábrica entendendo essa necessidade e viabilizando esse produto para a rede. Então queria me ater aqui ao Polo Sense, acredito que vai ser um sucesso. Se vocês tiverem dúvidas, conversa com a gente aqui que a gente pode esclarecer para todos vocês. Era esse o fechamento. Vale lembrar que anexo segue o Rede em Foco,
com tudo aquilo que a gente comentou no mês passado, das ações e dos vídeos e dos comunicados. Amigos da rede, vamos falar agora então um pouco do fechamento de pós-venda. Um mês também bastante trabalhoso, um resultado também abaixo do esperado, e vocês vão seguir agora comigo na tela. Na região 1 fechou 99,1 do objetivo, a região 2 97,1, a região 3, a única região a atingir acima dos 100%, fechando com 106,3, região 4 90,9, região 5 65,3, região 6 88,4 e o fechamento nacional ficou em 92,7. Logo abaixo temos dois quadros distintos para que vocês acompanhem. Dos números que eu falei, estão destacados o total de peças e total de acessórios. Logo abaixo nós estamos vendo o objetivo acumulado versus o realizado até o mês anterior. Tendo, portanto, região 1 104%, região 2 103,4%, região 3 103,8%, região 4 abaixo do objetivo ou do trend 85,6%, região 5 69,0%, região 6 90,3%. Temos um fechamento de trend 94,3%, a diferença entre o objetivo e o realizado em termos de valores está em 35.274.940. Quando falamos de atingimento em valor absoluto, também separamos por regiões. Portanto, região 1, nós temos 43,8 não fechou o objetivo absoluto e 56,3 atingindo o valor de objetivo. Região 2, 59% não atingiu, 41% atingiu o objetivo. Região 3, 41,7% não atingiu e 58,3% atingiu o objetivo. Região 4, 63,3% não atingiu o valor absoluto, contra 36,7% que atingiu o objetivo. Região 5 é a mais expressiva entre todas, 90% não atingiu o objetivo absoluto contra 10% atingindo o objetivo absoluto. Região 6, 71% não atingiu contra 28,9% atingindo o valor absoluto. Portanto, a nível Brasil, nós temos 62,6% não atingindo o objetivo e 37,4% atingindo o objetivo. Quando falamos da escala de bonificação, também separamos ela por região e depois compilamos as informações em um quadro geral. Portanto, na escala de bonificações, a região 1, que compõe 16 grupos, 3 grupos que não performaram e 13 performando em bonificação. Região 2, de 39 grupos, 18 não bonificaram ou sem performance e 21 grupos performando. Região 3, do total de 48 grupos, nós temos 13 grupos que não performam, ou seja, 0 de bonificação e 35 grupos bonificando. Região 4, de 49 grupos, 29 grupos não performam e 20 performam. Região 5, de 40 grupos, nós temos 28 que a performance é 0 de bonificação contra 12 grupos que performam na escala de bonificação. Na região 6, de 38 grupos, nós temos 23 grupos que não performam, ou seja, 0 de bonificação, e 15 grupos que entram na escala de bonificação de 4 a 7%. Portanto, sem performance, 0% de bonificação, nós temos 114 grupos, contra 116 grupos que entram na escala de bonificação. Mais alguns recadinhos, senhores. Autoservice Plus. Peço encarecidamente que façam a adesão e passem essas informações, que saem tanto para a fábrica como para a Assobrave. Nós precisamos desses dados para avaliar o varejo.
Se não tivermos esses dados na mão, não poderemos trabalhar numa mudança da política de peças e acessórios. Outro ponto importante é que nos fóruns técnicos estamos levantando logicamente de todos os setores do pós-venda, falando de pontos importantíssimos e a rede colaborando muito em mudanças e melhorias no sistema. Nós falamos fortemente na integração de sistema, evitando falhas de cadastros ou preenchimento de formulários, saga e assim por diante. Por favor, nós estamos solicitando que a rede que utiliza informe por que utiliza, a facilidade que tem, e a rede, o pessoal que não utiliza essa integração, nos comunique o porquê não utilizam essa integração. Outro ponto importante também, fizemos um desenvolvimento na Lynx e na DealerNet a respeito do controle de peças livre de débito. Então, da mesma forma, muitos na rede utilizam e muitos não utilizam. Precisamos saber de vocês o real motivo de não utilizar esse processo que foi desenvolvido para um controle, frisando que podem ter algum problema fiscal caso não tenha uma administração específica dessas peças livres de débito dentro dos vossos estoques. Por fim, anexo a toda essa informação, também vem o Rede em Foco para todos os senhores. Obrigado e até amanhã.